Bem, pessoal, estamos aqui de volta, né? Conversando com vocês, não é? Sobre o meu ministério, aquilo que Deus me deu. Mas a intenção não é falar muito de mim, é falar daquele que me enviou, falar daquele que morreu por mim e por você, aquele que nos amou. Mas para que você tenha um conhecimento da nossa pessoa e por que eu estou falando isso para vocês, é que eu estou contando um pedacinho da nossa vida, um pedacinho do nosso ministério, para você ver como Deus é maravilhoso, como Ele faz as coisas, como Ele pega uma coisa simples, uma coisa sem graça, uma coisa excluída e abençoa essa coisa e faz realmente coisas grandes com essa pessoa. E Deus realmente nos abençoou muito o nosso ministério ali, quando estávamos exercendo esse ministério nessa cidade tão maravilhosa, capital pernambucana, Recife. E ali, pessoal, Deus estávamos treinando para grandes coisas. E eu me lembro, então, que aquela pensão que era assim áspera conosco, nos tratava assim com um distanciamento e até de raiva. Agora sim, depois que voltarmos para o nosso quarto, né? E aquela mulher ficar bem, ficar feliz, e agora volta ao normal, sorridente, porque aquela carga diabólica que estava sobre ela foi embora. Alguns queriam chamar médico, outros queriam levar para o pronto-socorro, e agora estava bem, sorridente, pronto. Nós tornamos agora pessoas muito simpáticas, todos eles ali. E era aproximadamente o quê? Umas 20, 30 pessoas que moravam naqueles quartos todos ali, e nós ocupávamos um quarto daquele. As pessoas agora nos trataram no dia seguinte, quando fomos lavar nosso rosto, né, pela manhã, as pessoas nos trataram ali com tanta amabilidade. Bom dia, como vai vocês? Tudo bem? Olha, que bom, viu? Aí ela veio com toda amabilidade e agradecimento. Olha, queremos agradecer vocês pelas orações que vocês fizeram, viu? Olha, desculpe de alguma coisa, o outro também. Só que esse policial não estava, porque ele já tinha saído, né, para o trabalho dele. Mas a esposa dele veio, olha, muito obrigado, vocês são pessoas, olha, desculpa alguma coisa com vocês aí, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, nós estamos aqui, viu? Eu falei, não, tudo bem e tal. E falamos rapidamente, né, fizemos a nossa higiene pessoal, porque era um banheiro só e uma pia só para todas aquelas pessoas, né? Era uma filinha, né? E entramos no nosso quarto e saímos para o trabalho na igreja, estávamos trabalhando na igreja agora, felizes da vida, porque Deus estava fazendo conosco. Eu me lembro quando voltamos na tarde, né, do trabalho ali que estava fazendo naquele local que seria a futura igreja ali, um templo para Deus, e chegamos ali, olha, as pessoas faziam nossa comida, uma pessoa foi lá, limpou nosso quarto, a outra levava frutas para a gente, esse policial também, não é? Ele estava ainda meio arredio ainda, meio assim e tal, né? Mas a todos ali nos tratavam com muita amabilidade, e eu agora, né, eu sou muito falante, muito conversava com eles ali agora, sorria, mas não ficava muito perto não, saímos ali um pouco distante ainda, né? Mas todos queriam nos agradar. Até que aconteceu um outro fato, que Deus mudou esse policial. A esposa dele estava grávida. E eu me lembro que era próximo ao carnaval. E ele, além de policial, ele fazia alguns bicos ainda de segurança para algumas empresas. E eu me lembro que as pessoas saíram para aquelas festas que tinham ali, não é? E ela, como estava grávida, nos dias de dar à luz, uma menina linda chamada Michele, que hoje já deve ter casado, hoje já ter sua família própria, né? Mas aquela criança estava no ventre e aquela mulher ali nos dias de dar à luz, e todos na pensão saíram para as festas que tinha de carnaval, o marido trabalhando, fazendo bico na polícia militar, né? E eu me lembro que somente nós estávamos dentro do nosso quarto fechado. Era só 3 camas, não tinha guarda-roupa, era pequenininho, né? Não tinha guarda-roupa, não tinha televisão, não tinha nada ali. E nós estávamos ali, né, lendo a Bíblia e tal, cada um deitado na sua cama, conversando baixo, né? E aquela senhora, e daqui a pouco
mais ou menos 11 horas da noite, nós vimos ali os gemidos, um gemido e um pedido de socorro, me socorre, socorre, socorre. E nós falamos, deve ser a esposa do policial, que agora já tínhamos amizade com eles, né? Aí nós saímos, falamos, só está precisando, nós vimos que ela estava quase entrando em trabalho de parto. O que aconteceu? Nós descemos rapidamente, chamamos um táxi ali que passava ali próximo, que era centro da cidade, chamamos um táxi, colocamos aquela senhora dentro do táxi e levamos para um hospital chamado Hospital da Restauração. Levamos essa pessoa para lá, pagamos o táxi, não é? E veio uma maca, levou essa senhora para dentro do hospital e nós voltamos para o nosso quarto novamente, né? No mesmo táxi, voltamos e deixamos ela lá. No dia seguinte, não é? Eles ligaram para o policial, ele foi para lá e tal, dando toda assistência à esposa, e nasceu uma linda menina chamada Michele. Ela ficou mais 2 dias no hospital e quando ela volta, junto com o marido, ele sobe, tinha uma escadazinha toda de madeira, como eu falei para vocês, né? Nós estávamos no nosso quarto, ele bate ali na porta e falou, eu vim agradecer vocês pelo que vocês fizeram com a minha esposa. Muito obrigado mesmo, pronto. Aí ficou aquele amigo querido nosso, né? Aquela pessoa fantástica, meu Deus do céu. Olha, todos eles ali ficaram tão próximos de nós, não só essa família do policial, mas todos que moravam ali agora. Meu Deus, nós não comprávamos mais frutas, nós não comprávamos mais nada, porque eles levavam tudo para nós. Se comprava carne, levava um pouco de carne para nós, comprava frango, levava frango para nós, fazia os almoços e levava para nós. Olha, levamos uma vida nababesca. Mas o que eu quero falar com vocês, antes de acontecer tudo isso, eu quero voltar um pouquinho mais, alguns dias, algumas semanas atrás eu quero contar para vocês. Lembra que eu contei que nós comíamos uma vez só por dia? E chegou um dia que nós não podíamos colocar aquela sujeira toda que estava ali dentro daquele prédio, né? Quebramos parede, tijolos, sabe, areia, aquelas coisas de construção. Nós não podíamos mais colocar ali fora porque a prefeitura não permitia, era uma multa enorme. E o local estava vários, sabe, aquele monte de areia e pedra e de terra, o que fazer com aquilo? Como é que nós vamos continuar o nosso trabalho? Só que nós percebemos que naquele dia o nosso dinheiro tinha acabado. Só tínhamos dinheiro para uma coisa naquela manhã. Compramos 1 litro de leite, 6 pães para 2 comerem e acabou o dinheiro, não tínhamos dinheiro para a noite. E nós comemos aquilo, passamos o dia e pensando no dia seguinte, o que fazer? Nós saímos, tinha uma feira muito grande, nós íamos para a feira ali para as 2 horas, 3 horas da tarde, nós estávamos com fome agora, e pegávamos aquelas frutas, laranja, banana, que estava já com muito sol, meio amolecido pelo sol, e levamos para lá e comíamos aquilo. E ao lado desse templo que nós estávamos reformando um templo sem dinheiro, ao lado daquele templo que nós estávamos, tinha um restaurante. Aquele cheiro de comida gostosa, aquele cheiro de carne, aquele entrava em nossas narinas e parece que misturava tudo. Que coisa bonita. Nós falamos, peraí, nós somos jovens, viemos aqui como missionário para ganhar alma para Jesus, Deus nos enviou para cá. Nós não vamos estar pedindo comida para os outros, Deus vai ter que sustentá-los. Deus nos dará. E chegou um dia que nós estávamos comendo, há 2 dias já, que estavam comendo aquela sobrazinha de feira. Nós íamos na feira, via que estava fechando, acabando a feira, 2, 3 horas da tarde, ia jogar fora abacaxi, ia jogar fora mamão. Nós pegávamos aquelas frutas e levávamos para nós comermos. Era assim que acontecia. Só que teve um dia de manhã, eu falei, Deus, não é possível uma coisa dessa. Eu deixei meu trabalho, deixei minha família, minha mãe. Lá na minha cidade, na minha casa, eu tinha minha cama, tinha comida.
Deus, eu ganhava muito bem, eu estou aqui para trabalhar para o Senhor, e o Senhor nos mantém desse jeito. É assim então, trabalhar para o Senhor, deixar passar fome, morrer de fome aqui, nós não vamos pedir nada para ninguém. O Senhor disse, o Senhor é o nosso pastor e nada nos faltará. E nós não vamos pedir dinheiro para os outros. Não vamos pedir comida. Aí fecha as portas todas. Aí fechamos, tinha várias portas, mais ou menos umas 8 ou 9 portas ali, o prédio. Fechamos tudo, aquele monte de terra. Meus irmãos, pela primeira vez eu orei. Ajoelhado naquele monte de terra, misturei lágrimas com terra e todos os outros 2 também estavam comigo, fizeram a mesma coisa. Clamamos a Deus ali, chorei na presença de Deus. Em desespero. Sabe o que aconteceu, pessoal? Acabamos de orar, né? Parece que Deus recebeu a nossa oração. Aí para. Quando Deus recebe, você para de orar. Algo para você. Paramos de orar. Paramos. Aí, abrimos as portas de novo, começamos a trabalhar com a parte, tínhamos emprestado. Nós estávamos tentando tirar mais terra dali. Chegou um senhor, e eles usam muito aquelas carrocinhas que eles puxam, né? Puxam assim, aquelas carrocinhas, mas puxam na frente. É um catador de reciclagem, um chapeuzinho de couro, um chinelozinho de couro, típico sertanejo. Parou perto de nós assim, eu estava ali com a pá, tirando algumas terras, os outros também ali. Ele parou e falou, o distinto. Depois, não, senhor. Quer falar para vocês o seguinte. Depois, não, pode falar. Eu, sério, né? Tá com fome, certo? Eu era responsável pelos 2. Sabe, distinto? Eu não comi nadinha hoje. Eu falei, nós também não comemos. Pensei comigo, né? Eu saí de casa, as latinhas estão tudo vazias, distinto. Eu tenho 5 meninos. 5 meninos. E todos eles não comeram nada, distinto. O senhor não podia dar aqueles ferros ali para mim? Para me vender? Porque é isso que eu pego, não tenho dinheiro para comprar reciclagem. Eram os trilhos que tinham tirado do forno, né? Tinham vários, uns 8 ou 10 trilhos, grandes, enormes. E eu, sério, falei, pode pegar, pode levar. E ele simplesmente começa a colocar aqueles trilhos na carroça. Antes dele sair, houve um teste de fé conosco. Um senhor que morava no prédio acima, no primeiro andar, eu me lembro muito claro que ele tinha um cigarro apagado, que ele ficava o dia todo na boca, aquele cigarro apagado de palha na boca, típico sertanejo, aquele chapeuzinho de couro, chamava o seu Lourival, chamava de Louro. Aí ele desce e vê aquele homem pegando aqueles trilhos, colocando no carro, amarrando. Ele fala, ô Luiz, tipo, né, o sotaque dele, Luiz, tu vendeu por um bom preço esses trilhos, hein? Eu falei, não, senhor Lourival, não vendi não, eu dei para ele. Tu deu, Luiz? Oxe, tu deu para ele. Eu falei, dei. Mas tu não devia fazer isso, custa um dinheirão. Isso custa um dinheirão, achei. Como é que você dá para ele isso? Eu falei, não, eu dei. Mas, oxe. E eu pensei, aí quando ele amarrou, que ele está saindo com os trilhos, e eu olhando, falei, peraí, mas que bobeira que eu fiz. Nós precisando de dinheiro. Nós aqui com fome, não sabemos se vamos comer hoje. Peraí, e ele vai levar nossos trilhos assim, com tanto valor? Ah, não. E eu vou tomar. Quando eu dei 2 passos para tomar aqueles trilhos dele, que estava saindo já, o Espírito Santo fala no meu espírito, não é dando que se recebe. É dando que se recebe. E eu parei. Parecia que alguém estava falando comigo audível. E eu parei e vi, olhando assim com os olhos compridos, vendo os meus trilhos indo embora e nós ali sem nada. Continuei ainda sério.
trabalhando ali, preocupado, porque nós tínhamos mais 2 pessoas comigo. Eu era responsável por elas não eram missionárias, não eram... São jovens ali que estavam ali, cheios de sonhos, e eu passei aquele sonho para eles e eles acreditaram. Daqui a pouco estamos ali, tal, né, trabalhando, passa meia hora, para uma caravan. Aquele carro era o último tipo naquela época, não é? Para aquela caravan linda, novinha, do outro lado da rua, um senhor desce, atravessa a rua, entra no prédio, olhando, fala, o que vai ser aqui? O que vai ser aqui? Aqui vai ser o quê? Aí eu falei, mais um. Tá tenso. Eu falei, aqui vai ser uma igreja, senhor. Ah, uma igreja? Ótimo, boa. Precisa mesmo, viu? Ótimo, que bom. Vai ser uma igreja, ótimo, que bom. E eu calado ali, não falando nada, não queria saber quem era. E ele olha de um lado, olha do outro, e pega um cartão dele e fala para mim, nós todo sujo ali, não parecia nenhum tipo de missionário, nós estávamos trabalhando. Ele pega um cartão e fala assim, olha, se vocês precisarem de alguma coisa, eu vou dar uma ajuda para vocês, me procurem, tá? Tá bom? Tá. E foi embora. Eu peguei aquele cartão, coloquei no bolso, sério, e continuei no APA ali trabalhando, os dois também. Nós não estávamos nem trocando muita ideia entre nós, porque estavam todos nós preocupados. Passou uns 10 minutos, eu falei, peraí, pessoal, ele disse para nós procurar ele. Ele não sabe que nós somos pastores. O que nós temos a perder? Vamos procurar? Vamos. Aí corremos para a pensão e tocamos de roupa logo, tomamos um banhozinho rápido, colocamos nosso terninho, nossa gravatinha e tal, nosso sapatinho, engraxamos nosso sapatinho, bem surrado nosso sapatinho, sabe? E fomos nós ter procurando. Não sabia nem onde fica aquilo. Onde fica a rua tal? Onde fica a rua tal? Onde fica a rua tal? Porque o endereço estava no cartão. E procura daqui, procura dali, procura daqui, procura dali, indicando nós. Aquele 40 minutos, mais ou menos 1 hora e pouquinho, chegamos na porta do prédio. Era um prédio alto, imponente, bonito, lindo, um grande prédio assim. Falei, nossa, é aqui, gente. Eu falei, é aqui. Aí eu perguntei, escuta, esse senhor aqui que está aqui no nome do cartão é aqui? Ele é o dono daqui, sim. Ele está aí e acabou de chegar. Eu fui falar para ele que ele esteve lá no nosso prédio, nós estávamos trabalhando, ele pediu os nossos átomos de ajuda, que eu gostaria de falar com ele. A senhora aguarda um pouquinho, viu, por favor. Aí veio algumas pessoas de terno, outras pessoas com uniforme bonito, e dentro de mais uns 20 minutos nos levaram à presença dele. Aí eu falei, senhor, tudo bem? Ele quase não reconheceu, né? Que lá nós estávamos irreconhecíveis. Tanta sujeira estava sobre nós. Eu falei, não, senhor, nós somos missionários, nós somos do estado de São Paulo, viemos aqui para começar um trabalho aqui. E o senhor passou lá agora há pouco, e o senhor falou que nós precisávamos de ajuda, quer dizer para o senhor, nós precisamos de ajuda sim. E gostaria que o senhor pudesse, né, fazer o que o senhor puder para nós, pela obra de Deus. E contamos, nos apresentamos, mostramos nossa credencial para ele e tal. Ele estava ouvindo atentamente. E daqui a pouco ele simplesmente olha para mim e fala, olha, eu sou exportador de melaço, não é? E um dos navios meus teve um problema no Oriente Médio entregando melaço lá. Eu tomei um prejuízo enorme, muito grande mesmo. Por esses dias estou passando uma fase difícil, porque o prejuízo foi enorme. E quero dizer para vocês o seguinte, que eu vou dar uma ajuda para vocês, mas é pouquinho, não posso dar muita coisa. Não, o senhor me der, tá bom. E ele simplesmente abre a gaveta e tira um talão de cheque. Eu falei, bom, vai dar um chave de cheque, já é alguma coisa, né? E nós não tínhamos nada. E daqui a pouco, eu olho por cima da mesa assim, sabe aquele olhar assim, curiosidade? Eu olho por cima da mesa assim, e eu vejo que ele estava escrevendo um 3zinho. Eu falei, bom, 30 cruzeiros não deve ser. Deve ser o quê? 300 cruzeiros. Bom, tá bom, 300 cruzeiros tá bom, já ajuda. E já comecei na minha mente a gastar o dinheiro. Falei, vou comprar uma panela, vou comprar um pouco de arroz, um pouco de feijão, um pouco, eles chamam de charque, né? Vou comprar um pedaço de charque, essa carne seca para quem está em São Paulo, né? Comprar um pedaço de carne seca, já vamos cozinhar ali e tal, já vamos, nossa comida tá tranquila. Um pouco de arroz, vou comprar um pouquinho de tempero, você vai passar também comprar uns tomatezinhos, comprar também umas verdurazinhas, vamos ter um almoço tranquilo com os 300 cruzeiros que ele deve dar para nós. Que bom, graças a Deus, mas fica legal, bacana. E já comecei ali, na minha mente ali, a criar uma grande expectativa de alegria, porque hoje nós íamos almoçar. Né? Falei, não é 30, deve ser 300 mesmo.
e tal. Aí acabou, assinou o cheque, entregou o cheque para mim, eu dobrado, coloquei no bolso, e eu já queria sair logo para trocar o cheque para comprar, porque nós estávamos, não é, eufóricos, nós íamos comer depois de alguns dias, comer comida, arroz, feijão, carne, nós íamos comer, nós só comia aquele macarrão. E agora nem isso eu tinha 2 dias, meus irmãos. Aí eu falei assim, tá bom, senhor, eu já fui levantando, né? Aí ele falou assim, vamos fazer uma oração. Aí ele segurou na minha mão e não largou minha mão, ficou segurando minha mão. E eu comecei a orar, falei, fazer uma oração bem rapidinho, né? Ele para mim ir embora, queria ir embora, sair dali rapidinho. Aí quando começamos a fazer oração, o poder de Deus caiu ali, aquele homem começou a chorar, segurando minha mão, não largava minha mão, e começou a chorar alto, e começou renovado no espírito, começou a orar em línguas estranhas, começou a orar em línguas, e falar. Eu sei que ele ficou uns 15 minutos ali segurando minha mão e chorando. Quando ele parou, ele falou assim, vocês são de Deus mesmo, que há muito tempo que eu sou cristão, estava afastado, e eu hoje senti muita presença de Deus, vão com Deus. Aí foi, tá bom, Deus abençoe o senhor. E já fomos saindo rápido, sabe? Nós queríamos trocar o cheque. E quando saímos na porta, tinha um ponto de ônibus na porta. Quando nós saímos, falei, aí eu tirei o cheque dela, falei, 300 cruzeiros, tá bom, vamos tirar vamos ver onde é que é esse banco aqui. Aí quando olhamos, não era 300 cruzeiros. Sabe quanto era, pessoal? 3.000 cruzeiros. Muito mais do que tínhamos levado. Imagine 3 jovens de terno, gravata, no meio de um monte de gente ali a ponto de ônibus, as pessoas esperando o ônibus, e nós gritando, glória a Deus, aleluia, louvado seja Deus, que coisa boa! Gritando, gente, fomos para o banco retirar o dinheiro, e a continuação eu conto para vocês no próximo vídeo. Deus abençoe vocês, muita paz, felicidade a vocês. Você está gostando das nossas histórias, da minha história, do começo do meu ministério? Por favor, compartilhe com seus amigos esse vídeo. Compartilhe. E outra coisa, dê um likezinho. Assine o sininho. Se inscreva no canal para que o YouTube possa reconhecer e você vai fortalecer o nosso canal. É muito importante. Deus abençoe vocês. Em nome de Jesus.